Em que situação Deus fica impossibilitado de salvar e de ouvir? Ou a pergunta é: em que circunstância Deus não pode salvar e nem ouvir? Para a resposta dessa pergunta, eu quero ler juntamente com você o profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vemos aqui então uma circunstância em que situação Deus fica impossibilitado de salvar e de ouvir. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Salvaria a todos. O ouvido do Senhor não está obstruído. Ele ouve todos. Esse é um lado da moeda. E muitos são que falam somente esse lado da moeda porque convém. Essa que o Deus da Bíblia teria que ser um Deus somente bom, somente amor. Ele sempre salva, Ele é o Salvador da sua criação. Ele escuta em toda e qualquer circunstância. Mas o versículo 2 vem falando o porquê do silêncio de Deus muitas vezes para com o homem, o porquê que muitos perecem e sofrem sem Deus, e nunca tem uma resposta de Deus. E a razão pela qual é exatamente a iniquidade e o pecado. Aqui a Bíblia vai dizer, através do profeta Isaías, que a iniquidade e o pecado é como que se construísse um muro que divide o ser humano, o homem e a mulher, de Deus, o Todo-Poderoso. Iniquidades e pecado fazem uma divisão entre vós e o vosso Deus. Por isso que Ele não pode vos salvar. Por isso que Ele não pode vos escutar. Então precisa de uma solução para o problema do pecado e da iniquidade. Iniquidade é toda ação contrária à moral. Então, todos os imorais, eles próprios estão construindo uma separação deles para com Deus. E o pecado? O pecado é toda a desobediência aos preceitos de Deus, ou a um preceito de Deus. Então todos aqueles que vivem na imoralidade e na desobediência a Deus, eles estão divididos de Deus e separados de Deus. Então Deus não pode salvar. Deus não pode escutar. Deus vai ter que ficar indiferente. Porque o nosso Deus é um Deus justo. E Ele aponta então qual é o problema. Quem sabe você nunca tenha ouvido essa palavra dessa forma. Mas eu quero dizer para você que está me escutando agora. Se você vive uma vida imoral,
se você vive uma vida em desobediência aos mandamentos de Deus, corra aos pés de Jesus, porque Ele é fiel para perdoar os pecados. Ele morreu na cruz do Calvário para resolver o problema do pecado. Ele levou sobre si todos os pecados. E Ele está pronto para perdoar todo aquele que, com arrependimento sincero, reconhece seu estado pecaminoso e imoral que vive e pede socorro a Deus, dizendo: Senhor, perdoa meus pecados, não vou mais desobedecer. Me purifica da minha imoralidade. Quero me tornar um alguém que vive segundo a sua moral. E eu quero dizer para você que, com certeza, a partir de então, você terá a sua súplica, a sua oração ouvida por Deus. E também a mão do Senhor te alcançará e te salvará de toda e qualquer situação. E principalmente garantirá a você vida eterna e salvação eterna para junto de Deus para todo sempre.